para cima do Inter. Na tela pra gente os melhores momentos dessa partida. Richarlison, presença ilustre hoje no Maracanã para acompanhar esta vitória do Fluminense. Já vou dar boa noite aqui para os meus comentaristas. Temos um grande time hoje aqui para este Sport Center, viu? Começo contigo, Mari Pereira. Tudo bem, amiga? Bem-vinda. Tudo bem, amiga. Um beijo para você, um beijo para os nossos companheiros que estão aqui presente fisicamente e também, né, Zinho, que está lá da sua casa. Uma partida que o Fluminense precisava, acho que além de uma resposta sobre resultado, sobre desempenho, né? E o primeiro tempo, pelo menos, mostrou um pouco mais perto do que a gente está acostumado no pré-jogo. O Diniz até falou sobre jogar de maneira conectada com as peças, sem ganso, sem áreas, conseguiu um resultado importante. O Inter, Mano, faz a estreia do Ener Valencia, mas ainda no primeiro tempo não tem um encaixe, por isso que ele já mexe no segundo. Capita, bem-vindo. Um beijo para você também, amiga. Oi, Glau, tudo bem? Tudo bem com você? Boa noite, Mari, Fernando, Zinho, boa noite a todos. Em cima do que a Mari disse, era importante para o Fluminense o resultado, boa atuação e também para ambiente, né, Glau? Por tudo que envolveu o nome do Fernando Diniz, principalmente nessa semana, a impaciência do torcedor, né, de ainda não entender como é que seria ou como é que vai ser feito esse movimento treinador de clube e também de seleção. Então, o Diniz sofreu um pouquinho no início da partida, quando teve o seu nome ali anunciado pelo Maracanã, mas uma vitória apaga tudo, né? Então, o Fluminense joga bem, mesmo sem ter alguns jogadores importantes, né? A ausência do Arias, a ausência do Ganso, mas mesmo assim, coletivamente, funcionou. Uma bela atuação do Marcelo, enfim, de outros jogadores, o Cano mais uma vez participando de gols. Então, uma vitória importante para todos os aspectos desse Fluminense. Fê, beijo para você também, bem-vindo. Prazer estar aqui, Glau, um beijo para você, para Mari, Capita, nosso queridozinho também, né? Voltando aqui a trabalhar com ele, fã de esporte. A gente começou no Maracanã, né, com o Fernando Diniz sendo vaiado. Exato. Terminamos com ele sendo aplaudido, né? Porque é um momento de instabilidade, né, do Fluminense, mas conseguiu retomar aí o caminho das vitórias e com uma atuação, acho que convincente. Achei que o Fluminense jogou bem, até pelo contexto dos desfalques que o Capita já falou. Zinho, bem-vindo, abençoado. Beijo para você. Um beijo para você também, minha querida Glaucia, para você, para Mari. Um forte abraço no Capita, no Fernando e no Fã de Esporte. Eu tô com a turma aí, né, falando desse jogo. Acho que importantíssimo o resultado para o Fluminense. Primeiro que entra no G4, né? Sobe na tabela, tá na parte de cima, ainda sonhando e buscando, porque falta muita coisa para o campeonato, né? Muitos jogos, então o Fluminense tem que sonhar com o título. Tem um time muito bom para isso. Concordo, né, com os companheiros, o clima também muito tenso, como vai ser a reação do torcedor. E não foi boa, né? Por parte, né? Alguns torcedores. Não foi legal a vaia ao Fernando Diniz, mas o trabalho dele com o time foi muito bom. Superou, foi superior mesmo ao Inter do Mano, que teve que tentar mudar, buscar soluções no intervalo para equilibrar o jogo. Equilibrou mais no segundo tempo, mas o Fluminense já bem postado, com a vantagem, né? Ficou difícil. Destaque aí, eu vi, né? Falou do Marcelo, Capita, mas eu gostei muito também do Keno, pelo lado do campo, fazendo um bom jogo. Era o jogador mais agudo, do drible, de ir para cima, já que o Lelê fica mais próximo do Cano, né? E o Martinelli, não só porque fez o gol, mas porque ele foi aquele trio dos meio-campistas que chegou mais à frente. A gente via assim, o André segurando mais, que também fez uma boa partida, mas assim, eu gostei muito do posicionamento, da postura do Martinelli, e o Fluminense merecidamente sai com os 3 pontos. Tem muita coisa para a gente discutir nessa partida, né? Eu acho que são vários elementos nessa vitória do Fluminense, a questão do Diniz, o que foi conversado a semana toda e como até o momento que o Fluminense vivia, né? De oscilação, de um desempenho já menor, mas acho que na partida de hoje deu para ver um desempenho melhor desse time do Fluminense, além do resultado. Né, um domínio durante o jogo, embora no segundo tempo o Inter também tenha chegado um pouco mais, o que não aconteceu no primeiro tempo, mas eu acho que esse desempenho do Fluminense, agregado também com o resultado, acho que isso é um fator importante, Mari. Muito importante porque o Fluminense, ele não que ele tenha resolvido todas as questões e aí a partir de agora volta a ser aquele Fluminense do início da temporada, não. Mas porque sofreu muito com desfalques que quase que desestruturaram a equipe, né? Ao lado esquerdo, praticamente todo desmontado ali, sem Marcelo, Alexander e Keno durante um tempo. Hoje, precisando responder principalmente sem Ganso e sem Arias
para o Diniz não só, entre aspas, se provar nesse novo momento, mas provar a competência do grupo, porque perde 2 peças importantes para o jogo de hoje. Por mais que o Ganso também tenha caído um pouquinho de rendimento junto com a equipe nesses últimos jogos, é um cara que você não dispensa, né? Dentro desse contexto do Fluminense, é o motor da equipe, é quem conecta os pontos. E o Arias, pelo lado do campo, é quem cria as melhores oportunidades. Então, o Zinho cita o Keno para mim foi também um dos grandes destaques, porque no primeiro tempo as melhores oportunidades vêm dele, além do gol, né? O gol não sai dele, mas antes disso, uma oportunidade pelo lado direito com ele caindo por ali e depois uma oportunidade com ele caindo pelo lado esquerdo, que é onde ele atua. Então, eu acho que diante de todo esse contexto de precisar dar respostas e ainda assim com o Cano marcando no melhor estilo, presença diária, aproveitando a oportunidade. Também tem isso, né? O Cano marcando, também ficou um tempo sem marcar, muito questionado também dentro desse período todo de Fluminense, né? É isso, Glaucio. Assim, o Cano, a participação dele, a importância dentro do Fluminense, desse esquema tático do Diniz, ela é clara, é notória, o jogador passa, né, por fases, enfim. O Fluminense como um todo passou por isso também, uma oscilação, como você disse, de atuações, mas hoje funcionou, né? Assim, o que me chamou bastante atenção, a movimentação de alguns jogadores, né? Então, assim, o Marcelo não teve muito trabalho defensivo, e isso ajudou muito também a ter uma boa atuação, então ele conseguiu circular por várias partes do campo. Então, a gente viu o Marcelo jogando como lateral esquerdo, a gente viu alguns momentos o Marcelo jogando pelo lado direito, o Marcelo jogando como meio-campista, né? Fazendo uma função ali de quase segundo homem de meio campo na criação das jogadas. O Keno também tem essa facilidade de movimentação, então, assim, troca de posição com o Lima, troca de movimentações diferentes, dificuldade com relação à marcação do adversário. Então, assim, foi um Fluminense que agradou o torcedor e que era importante nesse momento. Porque, assim, como a gente já disse, existia uma pressão com relação a resultados, a boas atuações e também o que o Fluminense iria apresentar após todo esse cenário desenhado por Fernando Diniz. Então, assim, foi uma resposta dentro do campo. O Fluminense teve algumas ausências, como vem tendo há um bom tempo, mas hoje teve uma atuação bem interessante. O Inter contribuiu um pouquinho, né, Glauco? Porque não teve um encaixe de jogo. Sem Alan Patrick, É isso, sem Alan Patrick, com a estreia do Valência. Então, assim, o Inter opta em iniciar o jogo com 2 atacantes, o Luiz Adriano e o Valência, mas parecia que não existia porque não existe um entrosamento, mas uma dificuldade de criação de jogadas, de movimentações de ataque. E aí, quando você enfrenta uma equipe qualificada como o Fluminense, você tem dificuldades. Então, assim, pelo lado do Fluminense, uma vitória bem positiva, interessante para o momento. E com relação à Internacional, uma vitória que deixa o torcedor colorado um pouquinho preocupado, porque foi algo abaixo da expectativa. Por um outro lado, o Inter vinha num momento muito Sim, bem, né? Numa sequência invicta e até parecia que o time que a gente falava no início da temporada também oscilava muito, que já estava conseguindo ter um encaixe melhor, né? E apresentar, inclusive, já que a gente estava falando de desempenho do Flu, pelo lado do Inter também. E aí, até quando sai a escalação do Mano, o Valência já como titular hoje, enfim, mas mesmo com essa formação de ataque que o Capita falou, no primeiro tempo não produziu esse Internacional, Flu. Não. Eu gosto mais do Ener Valencia ali como um 9 ou até vindo da esquerda para dentro. Ele em vários momentos jogava ou pela direita ou ali como um segundo atacante, né, junto ali com o Luiz Adriano. Acho que isso não funcionou. Isso facilitou, eu estava até conversando com o Capita e com a Mari na redação, isso facilitou muito a vida do Marcelo. Sim. Porque ninguém forçava o Marcelo defensivamente. Então o Marcelo ficou muito solto. A gente viu o Marcelo praticamente como um meia, em vários momentos, gerando muito jogo e jogando muito bem. Acho que o Inter sente muito a ausência do Alan Patrick, a gente já falou sobre isso aqui diversas vezes, a dependência que tem do cara que pensa o jogo, mais criativo. E, além disso, o Inter não tinha o Pedro Henrique, que poderia ser esse cara para jogar nas costas do Marcelo, acelerar ali pelo lado esquerdo defensivo do Fluminense. E também não tinha o Maurício, que é um cara que também costuma jogar por ali, vindo da direita para dentro. Então, alguns desfalques que acho que prejudicaram bastante, né? O meio de campo do Inter hoje muito engessado. Uma capacidade maior de marcação, ele até tenta colocar o Arangues depois para preencher o meio campo, tira o Ener Valencia, né, que está numa adaptação natural, acho que é um cara que pode ajudar muito o Internacional no restante da temporada, mas foi um jogo pobre de ideias e taticamente do Inter. Acho que no segundo tempo tentou, mas muito na base do cruzamento, né, facilitou um pouco a vida do Fluminense. E sobre o Fluminense, acho que de novo a gente viu o coletivo, porque a gente citou aqui, Marcelo muito bem, Keno muito bem, Martinelli muito bem, mas a gente pode citar o Samuel Xavier muito bem, a gente pode citar o André ditando o ritmo no meio campo muito bem, o Nino fazendo uma partida muito segura. Quando a gente tem vários jogadores se destacando,
O recado é, o time funcionou. Eu acho que esse a notícia. Fala, torcida tricolor. Fluminense teve grande atuação diante do Internacional. Martinelli foi o craque do jogo, na minha opinião. Fez um gol, desarmou todas as jogadas, fez uma excelente partida. Nino seguro na zaga. Felipe Melo, quando esteve em campo, também foi um leão na marcação. Não deixou passar nada. Marcelo fez um grande jogo também, jogou os 90 minutos. Keno foi um dos melhores da partida também, junto com o Martinelli. Enfim, tivemos diversas atuações individuais de primeira qualidade. Diversos jogadores estiveram em grande dia inspirado, né? Jogaram muito. O Lelê, né? O Lelê se esforçou, tentou. O Cano fez um gol quando teve oportunidade. O time jogou bem, rapaziada. E o Diniz é aquilo. Ele só demorou muito a mexer no time. No segundo tempo o time cansou. Normal, sempre acontece mesmo. Ele podia ter mexido no time antes. Ele demora muito a mexer. Esse é o grande defeito do Diniz, na minha opinião. Mas de resto, tá tudo certo. Grande vitória. É isso. Deixe o seu comentário. A opinião de vocês. Tamo junto. Saudações tricolores. Até a próxima.